Enem 2022. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. B. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. C. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é a mesma nas duas situações. D. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. E. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Impulso. Impulso é uma grandeza física vetorial, possui módulo, direção e sentido, e que representa a mudança na quantidade de movimento de um corpo, quando sob a atuação de uma força, durante um determinado intervalo de tempo. Sua unidade no sistema internacional é o Newton vezes segundo, onde I é o impulso em Newton vezes segundo. Fm é a força média em Newton. Δt é o intervalo de tempo em segundos, ou Δq é a variação da quantidade de movimento em Newton vezes segundo. Qf e Qi são, respectivamente, a quantidade de movimento final e inicial em Newton vezes segundo. M é a massa do corpo, em quilogramas. Vf e Vi são, respectivamente, a velocidade final e inicial do corpo em metros por segundo. Energia e trabalho. Energia. Na física, energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Energia cinética. Energia cinética é a energia que um corpo possui devido ao seu movimento. Trabalho. O trabalho é uma grandeza física escalar que mede a força realizada para conseguir mover um corpo de um ponto ao outro, independente de sua trajetória. Trabalho, onde tal é o trabalho em joules. ΔEc é a variação da energia cinética também em joules. Ec é a energia cinética em joules. M é a massa do corpo em estudo em quilograma. V é a velocidade do corpo em estudo em metros por segundo. A resolução do exercício. Analisando a força na colisão. Situação número 1. O carro derrapa e avança em direção à pilha de pneus com uma velocidade inicial V0. O carro colide contra a pilha de pneus. O carro volta à pista com a velocidade V final. O impulso do carro durante a colisão pode ser definido dividindo-se a variação da quantidade de movimento pelo intervalo de tempo, o que significa que teremos a quantidade de movimento final menos a inicial dividido pelo intervalo de tempo. Vamos lembrar que o impulso também pode ser definido multiplicando-se a força aplicada ao carro pelo intervalo de tempo. Igualando-se as duas definições, teremos que a força vezes o intervalo de tempo é igual à quantidade de movimento final menos a inicial dividido pelo intervalo de tempo. Cancelamos o intervalo de tempo Δt nos dois lados da equação. Teremos, então, que a força aplicada sobre o carro será igual à quantidade de movimento final menos a inicial. Como a quantidade de movimento inicial tem sinal negativo devido ao fato de ter sentido contrário à quantidade de movimento final, faremos a regra de sinais e, como menos com menos dá mais, teremos que a força sobre o carro será igual à soma das quantidades de movimento final e inicial.
Analisando a força na colisão. Situação número 2. O carro derrapa e avança contra a barreira de bloco. O carro colide contra a barreira de blocos e para. Partiremos das mesmas definições que fizemos ao avaliarmos a situação número 1. Aqui, porém, observamos que a quantidade de movimento final é igual a zero, uma vez que o carro para após a colisão. Continuando, igualaremos as duas definições de impulso, observando que Q final é igual a zero. Cancelamos os intervalos de tempo e teremos que a força exercida sobre o carro será igual a zero menos a quantidade de movimento inicial, ou simplesmente, a força exercida sobre o carro é igual à quantidade de movimento inicial com sinal negativo. Comparando as duas situações. A força no impacto do carro com a barreira de pneus é igual à soma das quantidades de movimento inicial e final. Já a força no impacto entre o carro e o bloco é igual à quantidade de movimento inicial, mas com sinal negativo. Logo, a força na colisão contra a barreira de pneus foi maior que a força na colisão contra o bloco de material absorvente. Também podemos dizer que a força média é maior na colisão com os pneus que na colisão com os blocos, porque a força do impacto com os pneus corresponde à soma das quantidades de movimento inicial e final, enquanto a força do impacto com o bloco corresponde somente à quantidade de movimento inicial. Analisando a energia dissipada na colisão na situação número 1, a colisão contra a pilha de pneus. Teremos que a energia dissipada será igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a inicial, ou, substituindo pela definição de energia cinética, a massa do veículo vezes a velocidade inicial sobre 2, menos a massa do veículo vezes a velocidade final sobre 2. Vamos colocar a massa em evidência. Analisando a situação número 2, a colisão contra os blocos, teremos que a velocidade final do veículo é zero, já que ele fica parado após a colisão. Portanto, a energia dissipada pelo impacto contra o bloco é igual à massa do carro vezes a velocidade inicial sobre 2. Comparando as duas situações. Enquanto a energia dissipada na colisão contra a barreira de pneus é definida pela subtração do produto da massa pelas velocidades final e inicial sobre 2, a energia dissipada na colisão com o bloco é composta apenas pela massa do carro vezes a velocidade final sobre 2. Portanto, a energia dissipada na colisão com o bloco é maior que a energia dissipada na colisão com os pneus. O que também pode ser explicado dizendo-se que a energia dissipada é maior na colisão com os blocos que na colisão com os pneus, porque na colisão com os pneus ainda sobra uma parcela de energia, m vezes v sobre 2, suficiente para empurrar o carro para trás, enquanto na colisão com o bloco, toda a energia é dissipada e o carro fica parado. Portanto, o gabarito do nosso exercício é a letra A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.